No começo da sua obra, Na Luz da Verdade, Apdruchin colocou uma frase que é uma advertência, sobre a qual nós precisamos pensar com a máxima sinceridade, se quisermos nos desenvolver espiritualmente. O desenvolvimento espiritual depende disso. Eu vou ler a frase e fazer uma reflexão sobre. Ela diz o seguinte: quem não se esforçar para aprender direito a palavra de Deus, torna-se culpado. Ou seja, é uma frase simples, direta e objetiva, que diz que quem não se esforça para compreender direito a palavra de Deus se torna culpado. E se torna mesmo, porque a palavra de Deus está aí, a vontade de Deus está aí, as leis de Deus estão aí. Na própria criação, não é algo difícil de ser identificado, de ser percebido, de ser sentido. Basta apenas estar aberto para isso, basta apenas reservar um pouco de tempo para a vida interior, para a verdadeira busca pessoal, basta se dedicar ao essencial nessa vida. O problema é que a maior parte das pessoas se dedica apenas às futilidades, aos passatempos. As pessoas fogem de si mesmas, temem se olhar no espelho da consciência, onde estão refletidas todas as dúvidas, as inquietações, os medos, as aflições, os erros, os defeitos, ou seja, tudo aquilo que precisa ser melhorado nas pessoas. Por isso elas temem a sua própria consciência. Por isso elas não querem olhar para dentro de si mesmas. Por isso preferem desperdiçar o seu tempo com as coisas externas, nessa correria insana, correndo atrás de desejos que nunca são saciados. As pessoas se afogam nesses desejos e querem sempre mais e mais e mais. Não existe uma satisfação plena nisso. E por quê? Porque tudo isso não diz respeito às reais necessidades do ser humano, que são espirituais. O espírito ele busca pela ligação com a força espiritual. Essa é a energia que o espírito necessita para se sentir pleno, para dominar a alma, o corpo e a mente e conseguir exercer a sua função na vida terrena. Mas a maior parte das pessoas não confere a primazia ao espírito, ao núcleo, ao verdadeiro eu, ao ser. A maior parte das pessoas confere primazia às futilidades. E daí o que acontece? Elas não buscam compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus, as leis de Deus, que estão na própria criação. Basta ter dentro de si um pouco de boa vontade, um pouco de bom senso, um pouco de responsabilidade, um pouco de decência, um pouco de sensibilidade. Quem tem um pouco de sensibilidade dentro de si, busca pela compreensão da vida. Mas quando falo de sensibilidade, não me refiro à moleza do politicamente correto. Não me refiro a toda essa vagabundagem sentimental. Não me refiro à fraqueza. Porque muitas pessoas confundem a moleza e a fraqueza com a sensibilidade espiritual. São coisas completamente diferentes. A sensibilidade espiritual torna o ser humano forte, lhe confere uma força para que ele possa superar as dificuldades e vencer. Já a sensibilidade, já a moleza torna o ser humano fraco. Torna ele fraco ao ponto
de desistir de buscar o essencial, porque o essencial fere a sua vaidade mental. A mente que se preocupa apenas com a busca pelo poder, a ostentação, a vaidade, buscando a aprovação dos outros, buscando aparentar algo que o indivíduo não é. Então a mente busca por essas coisas. E essa sensibilidade espiritual, essa sensibilidade intuitiva, ela fere a vaidade da mente. Derruba a mente materialista do pedestal sobre o qual ela se coloca. Então a maior parte das pessoas vive no piloto automático. No piloto automático dessa racionalidade artificial, que busca apenas pelas aparências e não pelo essencial. E daí eu pergunto, pessoas que vivem de forma tão mecânica e artificial, podem aprender a palavra de Deus, a vontade de Deus, as leis de Deus? É possível aprender tudo isso através do ego mental, essa mente cheia de vaidades e desejos? Esse é o caminho para que se possa compreender a palavra de Deus? Não, de modo algum. Para compreender a palavra de Deus, o ser humano necessita de uma disponibilidade interior. Ele precisa estar disponível. O que significa estar disponível? Estar aberto, estar receptivo, querer de fato compreender a vida, as leis da vida, a vontade do Criador, as leis do Criador. E isso é uma sintonia. A receptividade é uma sintonia. E tudo nessa vida, para que possa ser bem feito, requer uma sintonia. Para que possamos desempenhar o nosso trabalho de forma correta e obtermos bons resultados, precisamos estar sintonizados no trabalho. Para descansarmos de verdade num momento de lazer, precisamos estar sintonizados no descanso. Precisamos estar na frequência do descanso. Tudo requer uma sintonia e uma frequência. E para aprender direito a palavra de Deus, o ser humano precisa também de uma sintonia, de uma frequência. Abdrushim escreveu: quem não se esforçar para aprender direito a palavra de Deus torna-se culpado. Mas em que sentido o autor da obra Na Luz da Verdade colocou a palavra esforçar? Quem não se esforçar direito para aprender a palavra de Deus torna-se culpado. Em que sentido nós devemos interpretar a palavra esforçar? Apenas no sentido do esforço mental, do esforço intelectual? Para compreender a palavra de Deus é necessário se esforçar intelectualmente, ler um monte, devorar enciclopédias, virar uma biblioteca ambulante? É nesse sentido que o ser humano deve se esforçar para compreender a palavra de Deus? Não. É um esforço natural. É um esforço, mas que nós podemos compreender no sentido de uma espontaneidade, de uma naturalidade, de um jeito de ser espontâneo e natural, ou seja, uma abertura, uma sintonia. É nesse sentido que o ser humano deve se esforçar espiritualmente e não mentalmente. Não confundamos essas duas coisas. Uma coisa é se esforçar mentalmente, depositando um monte de conceitos no intelecto. Mas outra coisa é deixar o espírito fluir, é deixar o espírito seguir o seu caminho naturalmente. É desse esforço que Abdrushim fala nessa advertência, que o ser humano precisa se esforçar para aprender a palavra de Deus naturalmente, através do próprio Espírito,
Porque o Espírito é pronto, como disse Cristo. O Espírito traz em si tudo o que necessita para se desenvolver. Mas por que ele não se desenvolve dentro da maior parte das pessoas? Porque elas bloqueiam o Espírito. Elas bloqueiam o Espírito com essa mente vaidosa e materialista. O ser humano precisa despertar de dentro para fora, precisa conferir autonomia ao seu espírito, para que ele, através da intuição, possa governar a sua vida e fazer um uso correto da mente como um instrumento. A mente deve ser um instrumento, ela não pode ser confundida com o ser. O ser se manifesta naturalmente e espontaneamente através da intuição. O único esforço que o ser humano precisa empreender nesse sentido é não deixar a sua mente sufocar o espírito. E se a mente não sufoca o espírito, o ser humano está desperto nessa vida, fazendo um uso correto de tudo. Um uso correto dos bens materiais, um uso correto dos momentos de descanso, um uso correto da sua vida de modo geral, porque toda a desgraça da humanidade nos dias atuais, ela está nesse uso errado que as pessoas fazem das coisas. Entendam isso, o problema não está nas coisas, o problema está no uso errado que se faz delas. Assim elas acabam sendo desvirtuadas, invertidas. Assim surge o erro, o vício, a pendência, o prendimento junto à matéria grosseira. É quando o ser humano faz um uso errado das coisas que ele se prende e daí se incapacita de aprender a palavra de Deus. Por que se incapacita? Porque confere autonomia à mente e daí a mente, única e exclusivamente por meio do esforço mental, procura chegar às respostas de forma inútil, porque a mente é reduzida, a mente é reducionista, a mente ela não sente nada. Para chegar às respostas essenciais da vida, o ser humano precisa sentir alguma coisa dentro dele. A própria compreensão é um ato de sentir. A apreensão do conhecimento é um sentir que nós abarcamos com a intuição. Não me refiro aqui aos vícios, às vaidades, aos sentimentalismos e à fraqueza, mas falo do sentir intuitivo. Quando compreendemos alguma coisa de fato, sentimos algo aqui dentro. E daí surge aquela sensação, entendi agora, compreendi, entendi. E isso é um sentimento intuitivo. Então a compreensão das coisas está nisso. A apreensão da palavra de Deus está nisso. Então, para aprender a palavra do Criador, não basta trabalhar apenas com a mente. É preciso trabalhar com o espírito. É preciso deixar o espírito fluir. É preciso desbloqueá-lo para que ele possa indicar o caminho ao ser humano. E depois a mente verbalizar isso por meio de palavras e conceitos. Esse processo precisa se dar de dentro para fora e não de fora para dentro. E infelizmente a humanidade vem invertendo isso. As religiões inverteram isso. As religiões viraram verdadeiros embrolhos intelectuais, embrolhos intelectivos e racionais que não permitem aos seres humanos ouvirem a sua intuição, identificarem dentro de si o que de fato necessitam nessa vida. Então, a palavra de Deus está na própria criação. Cristo trouxe a palavra de Deus. Abdrushim trouxe a palavra de Deus. E é preciso viver a palavra de Deus na própria criação. É preciso identificar a palavra de Deus na própria criação. A criação é formada por degraus e o ser humano precisa ascender os degraus da obra de Deus.
Estamos aqui na pós-criação, estamos aqui na matéria grosseira e precisamos retornar ao plano espiritual, de onde um dia partimos buscando o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa autoconsciência. E para que possamos alcançar a nossa autoconsciência, precisamos manter o espírito desperto dentro de nós. Não podemos enterrar o talento, como disse Cristo. A maior parte da humanidade enterrou o talento por causa da vaidade mental, por causa da sensualidade, por causa da busca pelo poder, por causa da ostentação, por causa de tantas coisas inúteis que apenas atrapalham os seres humanos. Coisas que eles veneram colocando em primeiro lugar, mas são apenas defeitos, são vaidades, são pedras no meio do caminho que impedem os seres humanos de chegarem ao seu destino final, que é o desenvolvimento espiritual. Então eu vou repetir mais uma vez a frase: quem não se esforçar para aprender direito a palavra de Deus, torna-se culpado. Torna-se culpado porque a palavra de Deus está aí na criação. Deus criou tudo com a sua palavra, o haja luz. Então, a própria criação surgiu da palavra de Deus. E a criação é parte da palavra de Deus. É parte. E nós precisamos ler a criação, precisamos ler a vida, precisamos ler os acontecimentos, ler e compreender tudo isso. E como lemos tudo isso? Apenas com o intelecto, com a razão, com o raciocínio, por meio de leituras extenuantes? Não. Nós lemos a vida, nós lemos a criação através da intuição, através da vida interior, através dos insights, dos pressentimentos, das sacadas, das intuições que vamos tendo nos diferentes momentos da vida. Vamos compreendendo a criação de forma natural por meio da nossa própria vida interior, que vai brotando como uma nascente. O nosso espírito é como uma nascente que quer jorrar, mas as pessoas bloqueiam isso. As pessoas acabam tampando essa nascente com as pedras da vaidade mental, e assim ela não consegue fluir. Assim ela acaba sendo sufocada dentro das pessoas. E disso resultam as depressões, as aflições, as agonias da alma, a tristeza, o sofrimento, a dor. Todo o sofrimento é resultante do estrangulamento dessa vida interior. E tudo isso porque os seres humanos não deixam o seu espírito fluir. E como não deixam o espírito fluir, também não conseguem aprender direito a palavra de Deus. E por isso os seres humanos se tornam culpados. Não há desculpa para isso. Não há desculpa para isso, porque a palavra de Deus está aí, diante de nós, na própria vida, na própria criação, nas leis espirituais, nos acontecimentos, nos eventos, na reciprocidade da vida. E é preciso estar aberto para isso intuitivamente, porque somente através da intuição o ser humano comunga com isso tudo, aprendendo e compreendendo a palavra de Deus. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!